Ainda em destaque a reforma da Previdência, direto para Brasília com Levi Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro se disse a favor de manter estados e municípios na reforma da Previdência. Existem pressões de parlamentares para que a proposta envolva apenas o regime previdenciário federal. Hoje, de acordo com o relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB, estados e municípios possuem um déficit de 96 bilhões de reais por ano no setor. Bolsonaro afirmou, porém, que a decisão não cabe a ele. Samuel, eu conheço Samuel, ele é do PSDB, a base eleitoral dele, grande parte é Vado Ribeira, São Paulo, a região tem minha família muito grande lá, né? Está trabalhando para aprovar o que for possível em nossa proposta. O Samuel Moreira sabe muito bem qual é o teu trabalho, me conhece também e temos um bom relacionamento. Mas ele já está fazendo a coisa certa. Segundo o deputado Samuel Moreira, ainda não está decidido se a proposta vai ter efeito para as contas dos estados e municípios. O relator se mostra favorável à inclusão, mas deixa claro que isso vai ser decidido pelas bancadas. E só há uma forma de chegar a uma conclusão. É conversando com os líderes, não tem outra. E estabelecendo esse prazo, que é o prazo da semana que vem. Nós vamos, na semana que vem, definir este assunto com os líderes, mas não há nada definido sobre estados e municípios. A expectativa é que o texto final da nova Previdência fique pronto no final desta semana ou início da próxima. O relator dá indícios de que a maior parte do parecer já foi pacificada. Faltam muito poucos pontos. Evidentemente que não significa que ele será aprovado. Eu ainda vou falar com os líderes sobre isso, com os deputados. São eles que têm os votos. Das 277 sugestões de emendas enviadas pelos deputados, 49 foram invalidadas por problemas técnicos e de assinaturas. O deputado Samuel Moreira disse que pode atender a pedidos desde que não prejudique o impacto fiscal da reforma. O que é prioridade para nós é preservar as condições de aposentadorias dos mais pobres. Isso é muito importante. Dos deficientes, daqueles que por invalidez não possam trabalhar. E pudermos manter a meta de 1 trilhão, nós podemos atender as demandas. Temas como a aposentadoria rural de professores e de mulheres, além do BPC e regras de transição, estão bastante presentes nas emendas. Outro ponto indefinido, segundo o relator, é uma possível transição para servidores públicos que ainda teriam direito à paridade e aposentadoria integral. O tema é alvo de pressões de diferentes categorias e de parlamentares. De Brasília, Levi Guimarães. Vera Magalhães. Pois é, causou bastante tumulto aí no fim de semana uma manchete do jornal o Globo que dava conta de que o relator Samuel Moreira já teria decidido retirar estados e municípios do texto da reforma. Ele negou isso, eu falei com ele no fim de semana, ele negou. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, com quem eu também conversei, também disse que isso não está definido, que o relator tem sido muito próximo da equipe econômica ao definir o texto do seu relatório. Eles têm conversado, inclusive essa entrevista que nós assistimos agora é na saída do Ministério da Economia. Então está havendo uma sinergia muito grande entre a equipe do Paulo Guedes e o relator. E por fim, o governador João Dória, que é do mesmo partido do relator, gravou um vídeo no fim de semana defendendo que estados e municípios permaneçam na reforma, permaneça a regra de que ela valerá automaticamente para os outros entes federados. E por que há essa controvérsia? Estados e municípios querem que vigore essa norma que o governo colocou no texto, porque isso os ajuda a implementar uma reforma da Previdência sem precisar enfrentar suas próprias assembleias e câmaras. Por outro lado, deputados veem que isso é um ônus adicional para eles, os deputados federais, porque terão de arcar não só com o desgaste de votar uma reforma para os servidores federais, como também de estendê-la a servidores estaduais e municipais nas suas próprias bases. Enquanto os governadores e prefeitos, que muitas vezes são seus adversários, lucrariam com isso politicamente sem precisar enfrentar esse desgaste. Então, essa é uma situação que o governo vai ter de equacionar no diálogo. Vai ter de convencer os deputados de que há uma economia processual e de que há uma lógica em inserir estados e municípios que estão quebrados na reforma, fazendo com que ela vigore automaticamente. A opinião de Brasília com Josias de Souza. Diga, Josias. Essa questão
extensão da reforma da Previdência para estados e municípios é fundamental. Você imagina o que vai acontecer no país se essa reforma não for estendida a estados e municípios? Vai virar um samba do crioulo doido. Nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal. Imagina se cada um resolver fazer da sua cabeça as suas próprias regras previdenciárias. Evidentemente, o ideal é que esta regra, estabelecida no plano federal, seja estendida ao plano estadual e municipal. O que mais desnorteia, o que mais desanima, é que esse aspecto, a Vera mencionou, o fato de que os parlamentares, os deputados, sobretudo, estão preocupados com essa extensão da reforma para estados e municípios, porque eles vão afetar a vida dos servidores públicos nos seus estados. E no Nordeste, sobretudo, a Previdência tem um peso muito grande. E o que mais deixa desnorteados os deputados estaduais, os deputados federais, dos estados, é que os governadores no Nordeste, eles têm feito o corpo mole, divulgaram nota, inclusive, contra a reforma da Previdência. Então, eles acham que os governadores serão beneficiados sem fazer esforço e se posicionando contra a reforma, e eles, ao votar no Congresso, se a reforma for estendida a estados e municípios, eles se desgastam sem que os governadores tenham que sofrer o mesmo desgaste. É uma pena que, a essa altura, com os problemas econômicos que nós temos, a política se perca em politicagem, em vez de se preocupar com o efeito econômico da reforma. As pessoas não podem, mesmo as pessoas que não entendem de política, elas conseguem enxergar a politicagem. Denise. O déficit dos estados com a Previdência é estimado em cerca de 90 bilhões de reais. Ainda facilitaria muito a vida dos governadores a aprovação vinculada. Qualquer mudança no sistema previdenciário valeria também para estados e municípios. Agora, além dessa questão específica da vinculação, a gente percebe que há uma pressão dos estados contrárias a alguns pontos da reforma, exatamente aqueles que líderes partidários estão fechando posição para excluir da proposta. É o caso do BPC, de aposentadoria rural, especialmente os estados mais pobres sentem mais o impacto desses possíveis cortes que ocorreriam em relação à reforma da Previdência. Então, são bancadas divididas, muito pressionadas pelas bases do governo, que tende a fazer com que os deputados acabem observando muito o impacto que isso teria nas próprias bases eleitorais. Agora, do ponto de vista dos estados, facilitaria muito a redução das despesas com folha de salários com ativos e inativos.